tem sangue de Maria Bonita? Mas o que é sangue de Maria Bonita, Lê? Sangue de Maria Bonita é o sangue do cangaço. Maria Bonita, ela era considerada a rainha do cangaço, porque ela era casada, inclusive, com o rei do cangaço, o Lampião. E por falar nisso, a Escola Imperatriz Leopoldinense no Carnaval Carioca de 2023 fez uma fábula para contar a história do Lampião. Você sabe qual é essa história? Lampião e Maria Bonita foram líderes de um grande bando de cangaceiros entre a década de 20 e a década de 30, lá no Nordeste. O cangaço e os seus líderes, eles dividem a opinião pública ao longo da história. Tem gente que acha que o Lampião e Maria Bonita são heróis. Tem gente que acha que eles eram bandidos. O movimento do cangaço já foi considerado como um movimento de banditismo. Hoje, numa releitura mais contemporânea, ele é entendido como uma resposta à estrutura social desigual, concentrada, fruto do coronelismo, do mandonismo e das estruturas muito violentas que predominaram no Nordeste durante a Primeira República. Não dá para entender o cangaço, o movimento do cangaço, sem a gente entender um pouquinho a estrutura latifundiária, autoritária, extremamente desigual do Nordeste, principalmente do sertão nordestino. O Lampião, ele era um caboclo, um sertanejo. Inicialmente um artesão, viu o pai dele morrer por uma disputa de terra e ser assassinado por um policial. Jurou vingança e, a partir disso, liderou grandes bandos do movimento do cangaço até 1938, quando ele, Maria Bonita e vários outros cangaceiros foram assassinados em uma emboscada. Suas cabeças foram separadas do corpo, seus corpos foram deixados para os urubus comerem e as cabeças foram expostas em praça pública. Isso foi em 1938, quem governava o Brasil era Getúlio Vargas, na sua ditadura, chamada Ditadura do Estado Novo. As cabeças só foram devolvidas para suas famílias em 1968, quando finalmente eles puderam fazer o enterro dessas pessoas. E apesar dessas polêmicas sobre o significado do Lampião e da Maria Bonita, eles são muito importantes para a história brasileira. Com certeza, é no campo da cultura que a gente vai ver expresso a importância e quanto de identidade popular eles construíram. O movimento do cangaço, ele tinha uma estética própria. As roupas, as armas, o lenço, o chapéu, tudo era uma representação do movimento cangaceiro. E isso ficou registrado, por exemplo, na literatura de cordel, característica também da identidade da região Nordeste. Na literatura brasileira, de um modo geral, sempre aparece, quando se trata da história do Nordeste, a figura do cangaço, dos cangaceiros. Gilberto Gil já cantou sobre o tema. E Zuzu Angel, a famosa estilista, denunciou a ditadura militar brasileira no exterior usando a estética do cangaço. E já caiu no Enem, sabia? Por fim, uma curiosidade. A cidade onde nasceu Lampião, Serra Talhada, já fez plebiscito 2 vezes para saber se colocavam ou não uma estátua monumental em sua homenagem. E não é que o povo disse sim? Nas 2 vezes, mais de 80% das pessoas disseram sim à estátua do Lampião. Heróis ou vilões, Maria Bonita e Lampião são parte da memória e da cultura nacional.